Olá, bem-vindos a mais um Prata da Casa. É engenheiro civil, esteve ligado ao marketing, que é o lançamento da cerveja Abadia, mas antes disso também ao associativismo, a festas comunitárias, sobretudo na zona onde é natural, que é Lourdemão. É também o responsável pelo Comitê Organizador Diocesano de Coimbra para a Jornada Mundial de Juventude, que acontece em Lisboa de 1 a 6 de agosto de 2023. A Jornada Mundial da Juventude é um mega evento que põe em contacto o Papa e milhares de pessoas numa sociedade e que promove, além da componente religiosa, a paz, a união e a esperança. Olá! Bem-vindo, Hugo Monteiro, aqui ao nosso cantinho da Coimbra Coletiva. Muito obrigada por aceitar Obrigado eu pelo convite. Este desafio. Eu sei que antes desta jornada, que também nos irás explicar o que é, existe toda uma pré-jornada e que já te está a dar muito trabalho nos dias que correm. O que é esta fase de pré-jornada? Está a dar a mim, está a dar a centenas de pessoas, já não posso chegar mesmo a milhares, da nossa Diocese de Coimbra. Esta pré-jornada, como lhe chamas, como eu também lhe costumo chamar, e como quase toda a gente chama pré-jornada, chama-se, o nome oficial é Dias na Diocese. E na nossa Diocese de Coimbra, que já agora apresento um bocadinho, para quem não sabe, a nossa Diocese de Coimbra, quem distribui isto antigamente, distribui isto um bocadinho mal. Porque a nossa Diocese de Coimbra apanha o distrito de Coimbra, vamos dizer assim mais fácil, ainda apanha a Mielhada, que é do distrito de Aveiro, ainda apanha Mortágua, do distrito de Viseu, e depois ainda apanha Pombal, Alvaiazer, Ancião, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Pedrógão Grande, tudo o distrito de Leiria, e depois ainda apanha, Alvaiazer já tinha dito, e depois ainda apanha Ferreira do Zezer, que é de Santarém. Estamos a ver a dimensão da nossa Diocese. E os Dias da Diocese é o que acontece na Jornada Mundial da Juventude, se podemos assim colocar em 2 semanas. A segunda semana, que falaste muito bem, o Lisboa 2023, de 1 a 6 de agosto, milhões de jovens vão para Lisboa e associa-se a Lisboa, Setúbal e Santarém para lhe aumentar a capacidade logística, porque falamos do maior evento do mundo, do maior encontro do mundo. E de 1 a 6 de agosto, todos são chamados a irem a Lisboa fazer experiência de Jornada Mundial da Juventude. E aí, os de Coimbra, assim como um que venha do Paraguai ou um que venha da Coreia do Sul, é igual, é um peregrino e vai fazer a sua experiência. Nos Dias da Diocese, que é a semana antes dessa de Lisboa, que é de 26 a 31 de julho de 2023, os peregrinos são convidados a virem antes, fazer a experiência local. E aí, nós, Coimbra, somos acolhedores. Acolhemos quem vem e acredita. Coimbra vai virar o caos, no bom sentido. Falamos de milhares de pessoas. Somos contactados diariamente por inúmeros países, inúmeras comunidades, sempre com milhares de peregrinos que querem fazer a experiência na Diocese de Coimbra. E aí, eles é que escolhem vir para Coimbra. Eles é que escolhem. E aí nós, o que eles vêm é conhecer as pessoas, a nossa realidade, a nossa cultura, a nossa religião, a nossa gastronomia. Eles querem ver quem nós somos. Assim como eu já tive essa experiência noutras jornadas, e por isso é que eu estou aqui hoje a falar de jornada também, é ver que nós abrimos a porta da nossa casa para os recebermos. E é uma experiência única, uma experiência incrível, que eu digo-te, nunca pensei fazer parte dela a nível de Portugal. Porque em 2011 foi em Madrid, foi em Espanha, e eu pensei, aqui mesmo ao lado, isto para Portugal não vai ser assim tão perto. E enganei-me, afinal foi... Como é que acontece essa seleção? Como é que foi Portugal agora? Quem se candidata a uma Jornada Mundial da Juventude é uma diocese. Quem se candidatou foi o Patriarcado, a Diocese de Lisboa, que se candidatou. E havia outros. Aliás, posso dizer que nem estava muito inclinado para vir aqui Lisboa, Portugal, Lisboa. E como é que aparece aqui Lisboa e Portugal? O Papa Francisco quer levar muito entusiasmo à África. Como nós sabemos, a Igreja Católica está presente em África, mas muito na parte do cuidado, da missão, do ir ajudar, de ir ao encontro. Então eu queria levar muito a questão do entusiasmo. E nada melhor do que uma Jornada Mundial da Juventude. Só que há um problema, que é a organização local em África. E não era fácil. E quando falamos em países para organizar com capacidade assim, falávamos, por exemplo, de uma África do Sul, mas em termos políticos não está fácil. Marrocos, mas Marrocos tem pouca expressão ainda de cristã, então aparece aqui qual o país que melhor se aproxima à África, em relações nós sabemos, não é? Portugal. E aqui entra
Portugal com toda a força e esperança, e entra também o nosso Presidente da República, o seu cunho pessoal, aquelas visitas de Marcelo a Roma, não ia só para rezar, não é? Já a preparar-se este caminho, que já vem há muitos anos, e então é quando surge no Panamá, na primeira Jornada Mundial da Juventude, na América Central, no Panamá em 2019, é anunciado Lisboa 2022, por causa da pandemia, avança um ano e passa para Lisboa 2023. Como é que acontece o teu papel nesta jornada? Eu participei em 2 jornadas. A primeira jornada que eu fui foi em Colónia, Alemanha. Fui ao acaso, fui convidado, não estava para ir virado, muito longe, pensava eu da jornada, mas também não conhecia. Mas com o convite intenso de alguns amigos que tinham estado na anterior, aventurei-me. E marcou-me. É uma experiência única, uma experiência é uma riqueza global, que nos mostra muito que se calhar somos muito iguais quando pensamos que somos muito diferentes. Lembro perfeitamente de um momento que estávamos numa praça central a dançar e eu olhava para o lado, só via bandeiras, algumas bandeiras eu não conhecia, mas a alegria deles era igualzinha à minha alegria, e eu assim, isto realmente faz muito sentido. E depois de fazer a primeira experiência de uma Jornada Mundial da Juventude, de Colónia, quando foi em Madrid, e eu que já estava um bocadinho envolvido na Diocese, também já fui na organização da Diocesana, pensava, vou, porque já fui a Colónia, já sei como é que isto é, vamos lá embora. Quando chega a Jornada de Espanha, Madrid 2011, pensava eu que já sabia tudo. Não. Uma jornada, por isso é que diz jornada e não se dizem jornadas. Uma jornada, é um encontro único. Claro, há coisas muito iguais em todas, essa singularidade, mas é muito diferente. Logo por serem locais diferentes, cada local é o seu local. Então vim de lá maravilhado e marcou-me outra vez, novas experiências, novas realidades. A parte dos dias de Diocese foram únicas, ficámos na Diocese de Toledo. Foram dias incríveis. O nosso local de acolhimento foi uma cidade chamada Talavera de la Reina, da Diocese de Toledo, e a cidade abriu-se completamente a todos. Nós fazíamos parte deles. Éramos como se fosse mais um filho. Muitos foram acolhidos em famílias de acolhimento. Eu tive o azar de ficar num pavilhão, mas a alegria com que a comunidade nos recebeu é indescritível. E a cidade virou-se para nos acolher. Depois em Toledo, a Diocese, a festa, a alegria na cidade de Toledo, com os milhares de peregrinos. Em geral, ou apenas pela comunidade crente, a comunidade Não, completamente, em geral, completamente. Na Alemanha, na família que me acolheu, numa pequenina cidade que se chamava Vícada, que é da Diocese de Paderborn, perto de Dortmund, a família que me acolheu não tinha ligação nenhuma à igreja, nada. Aliás, eles estavam com uma dificuldade em arranjar famílias e eles foram dos últimos até, eu lembro perfeitamente, foram dos últimos a inscrever-se. E lembro que foi no primeiro dia, quando houve um jogo com os bilhetinhos, a ver qual era a família que nos acolhia, e a minha família foi das últimas. E então, quando vão, eu olhei para eles, fiquei com um colega aqui dos Olivais, Santo Antônio dos Olivais, o Alexandre, ficámos na mesma casa, a nossa família é muito fechada, chamou-nos, vamos para ali muito calado. Mas, à medida que se foram abrindo, fui descobrindo e partilhando que estávamos ali, ou seja, estava a surgir algo muito especial naquele encontro. E eles próprios também se começaram a abrir e a mostrar-se. E o entusiasmo aumentou. E depois foram falando que nunca se aproximaram muito à comunidade, muitas vezes por estupidez ou por receio, mas que realmente aquele momento estava-lhe a marcar. Fazia muito sentido este momento. E teve que vir um grupinho, não éramos muito, éramos uns 80, de uma terra de Portugal, chegar aqui para mostrar um bocadinho que... 80 ainda são alguns. Pois, mas por exemplo, para a Espanha fomos 390. Mas para mostrar que o sentido de comunidade é muito importante nos lugares. E ali foi. Lembro-me o final, quando depois fomos para a Colónia, para a tal semana de jornada de encontro mundial, e lembro da despedida. Aquilo foi um choro incrível da comunidade, e a nós também nos marcou, por causa da relação que se criou. É enriquecedor para uma cidade acolher um evento. É muito. E isso é que me entusiasma muito nesta questão, como é que eu entro aqui neste processo. Quando o Bispo de Coimbra me convidou para liderar o processo na Diocese de Coimbra, não respondi logo. Não só porque tinha que primeiro falar lá em casa, mas também porque conheço a nossa realidade. Portas muito fechadas, muros muito altos que são difíceis de passar para o outro lado, uma cultura, uma região que não está habituada a acolher o outro e é muito desconfiada. E de repente obrigar-nos assim, olha, agora vem aqui, olha, desculpem, boa tarde, vamos falar aqui na Pedrulha, olha, tenho aqui 30 coreanos, vão ficar aqui. E ao início é um bocadinho assustador, e aqui é muito o papel deste CODE, mostrar esta beleza, incentivar, arrisquem,
façam parte da Jornada Mundial da Juventude. Normalmente diz-se muito, não é Jornada dos Jovens, é Jornada Mundial da Juventude. E qualquer um pode fazer parte da Jornada Mundial da Juventude. E logo como família de acolhimento. Então há essa distinção, gostas de fazer essa distinção dos jovens e da juventude? É diferente? Sim, é muito diferente, porque, e o Papa Francisco fala muito nisso, que é a questão da igreja jovem e sermos jovens na igreja. Uma igreja jovem é uma igreja renovada, sempre à procura da inovação, sempre a saber crescer com o outro. E muitas vezes não somos isso. E ficamos muito no que lá vai, andamos a queixar, muito, queixamos em demasia, até acho. E em vez de irmos procurar esta juventude que pode renovar constantemente, diariamente até, a nossa igreja. E a Jornada Mundial da Juventude é um momento que pode ser, e tem que ser, muito bem aproveitado para esta renovação. É uma renovação, se calhar, um bocadinho, parece que é forçada. Mas temos que aproveitar e temos que apostar. E confesso que aqui, como é que aparece Coimbra no mundo? Coimbra, quando coloca a Jornada Mundial da Juventude no Google, aparece a página. Isto vou dizer como é que eles chegam cá, porque estou a falar de isso eu quero saber. Todos os cantos do mundo. Já temos pessoas confirmadas, que as inscrições só vão abrir agora para o final do mês. Mas já fizeram as suas pré-inscrições, assim se pode dizer. Mostraram interesse. Exatamente. E de todos os continentes já cá temos pessoas que vêm para cá. E como é que é possível? Mas como é que é possível? E não, ontem tivemos contacto do Líbano. Quando o meu colega das inscrições me disse, do Líbano. Então, isso é extraordinário. Porquê? O que é que os traz? Aí é que está. A ideia é eles colocam o Jornada Mundial da Juventude e esta riqueza da união, esta fraternidade entre os povos, é algo que o mundo precisa muito. E isso é logo quem traz um povo qualquer. Aqui a religião não vai entrar, entra depois, mas não entra à partida. É o encontro, não é? Exatamente. E isso aí, quando temos um Líbano, a Índia, quando temos países assim, dá uma riqueza enorme a uma Jornada Mundial da Juventude. E eu fico muito contente com isso. Não é por nada que num estudo feito a nível europeu, em tão curto espaço de tempo, porque a jornada foi de 87, assim começou a... 86 em Roma. 86 Roma, 87 a primeira que saiu de Roma, que foi para Buenos Aires. Ou seja, em tão curto espaço de tempo, a nível da Europa, foi o evento com maior crescimento sustentável, crescimento também de peregrinos, de inscrições, até da parte de marketing, da comunicação. Não há um evento nenhum assim, nesta escala. A seguir, e uma grande distância, é o Campeonato da Europa de Futebol. Pensamos que é o maior, e não. E em termos de participação, a Jornada da Juventude só está comparável aos Jogos Olímpicos. A dimensão de crescimento é incrível, é muito grande. E Portugal, uma migalha tão pequenina. Vou partilhar uma coisinha engraçada. Estávamos a ter uma reunião eu acho que era com Porto Rico, ou com Nicarágua ou Porto Rico, vão cá estar. E eles dizem, gostámos, vimos aqui no mapa Coimbra, tem 3 aeroportos. Eu era aí 3. Mas para a escala de Nicarágua, abrem um mapa e o aeroporto de Madrid é de Coimbra. É de Coimbra. Exatamente. Então já estamos a ver a globalidade, ou seja, a dimensão deste encontro. Então, de 26 a 31 de julho, aventurem-se. Toda a diocese, toda a cidade, aventure-se nestes dias a conhecer e a envolver-se. E como é que, estava curiosa, depois foste por outro lado, mas a tal receptividade das pessoas da região, qual é que tem sido? Esta proposta de receber estrangeiros ou pessoas de todo o mundo para a Jornada Mundial da Juventude. Falaste do caso da Pedrulha, mas como é que tem sido na prática estes contactos? Eu falei da Pedrulha porque calhou, olhei lá para baixo, lembrando da Pedrulha. Mas como é que tem sido? Como é que é assim, nós apanhámos um momento muito complicado, que é a questão da pandemia. E nesta questão das famílias, olha, vem aí, ainda há muito, sei lá, ela deve ir outra vez, ouve-se muito isto. Mas há algo muito importante logo neste processo, que é as instituições. Como é que acolhem, como é que abrem esta ideia de Jornada Mundial da Juventude. E aí tem sido muito bom, muito bom. Estou aqui, por exemplo, na cidade de Coimbra, tanto a Câmara, como, por exemplo, a Universidade, o Instituto Politécnico, vêem este encontro, uma grande oportunidade para a região. Em todos os níveis. Claro, turística também. A Universidade viu logo esta questão. Estes milhares que vêm podem duplicar ou triplicar os que vêm a seguir. Depois falamos numa dimensão muito local, como se calhar nunca houve na nossa diocese, na dimensão da nossa diocese local, esta experiência de pessoas que estão um bocadinho mais isoladas, mas poderem fazer uma experiência mundial. E muitas vezes sem preciso fazer muito, porque vêm ao encontro. E esta questão das famílias de acolhimento, de receberem, destes locais de acolhimento, se ao início, e quando começámos este processo estávamos em plena pandemia, as pessoas
Era muito, eu compreendo. Era muito, eu sei lá, eu tenho algum receio. Se eu até que eu estar com a minha família agora tenho receio, vou estar agora a pré-inscrever-me para receber outros. Foi difícil, eu agora sinto que as pessoas, e também à medida que isso vai avançando e aproximamos a data, que dizem que sim, querem fazer parte deste encontro. E quando falamos dessas famílias, falamos do global. Não falamos é que só os religiosos, só os crentes, só os que participam na Eucaristia, não. Global. Fazer parte da Jornada Mundial da Juventude como experiência para a própria família. E acreditas que Coimbra tem essa capacidade, vai ter essa capacidade de receber, mesmo a nível de comércio, de hotelaria, até das próprias famílias, acreditas que essa dinâmica que pode existir? Ou seja, havia esse momento cético no início, será que uma cidade mais fechada? Mas é uma oportunidade para abrir, é uma oportunidade precisamente para se dar a conhecer. Sem dúvida. E para mostrar essa solidariedade, até esse espírito de união, não é? E é a tal questão que eu trouxe da minha primeira Jornada Mundial da Juventude, que eu te partilhava há um bocadinho, de Vícada, naquela terra pequenina na Alemanha, os comentários no final, a importância que foi vocês virem para a comunidade se abrir um bocadinho mais. E Coimbra, que aproveite bem estes momentos, falamos de milhares, falamos mesmo muitos milhares de peregrinos. Nós demos um número, não vou dizer qual é que foi o número, mas é muito grande para receber. E Aníbal, nós para receber estamos a chegar já à cota máxima. Não podemos, porque depois também temos as nossas limitações. E qualquer família pode ser uma família de qualquer. Há algumas regrazinhas que têm que ser, requisitos. Mas qualquer pessoa que esteja a ver, por exemplo, este podcast, pode contactar o que é a Diocese de Coimbra. O Código de Coimbra, basta ir à página. Ok, eu posso receber. Basta ir à codecoimbra.jmj.com. Jovens ou não jovens, lá está. Sim, exato, isto traz animadores, traz toda a gente. codecoimbra.jmj.com e pode-se inscrever ou pedir informações, estão lá as informações mais ou menos. E atenção, isto é muito cuidado que eu tenho que estar sempre a transmitir. Quem se inscreve na Jornada da Juventude vem ao encontro para o que a gente lhe pode dar. Não vem à espera de grande coisa, não vem à espera, muitas vezes nem vem à espera de nada, é o que lhe pode dar. E nós, muitas vezes, nossa preocupação, eu não tenho a casa preparada, onde é que eu vou deixar? Não. Eu partilhava com um amigo meu que esteve no Panamá e disse-me, no dia, como é que fui o Panamá ficar a dormir onde? Ele em cima de um tapete. Então, que tal? Foi bom? Foi espetacular. Porque é uma aventura a Jornada Mundial da Juventude. E é uma aventura para a família que acolhe, é uma aventura para o peregrino que vem estrangeiro, é uma aventura para o jovem que vive aqui, que lhes mostra a sua realidade, é uma aventura para os municípios que têm que se preparar para um evento desta grandiosidade. E é uma aventura para todos aqueles que faltava qualquer coisinha para se aproximarem mais. E então, aventurar-se. O que é que te motiva a ti, Hugo, realmente não só participar disso, mas o que é que... Tenho a certeza que há muita fé também dentro de ti, de vontade de participar neste evento, que acima de tudo é um evento da Igreja Católica. Qual é que foi o teu percurso para chegares até aqui e esta motivação toda que... O meu percurso não foi muito diferente dos restantes percursos de tanta gente. Olha, comecei na catequese, o tradicional, fiz o carisma, depois comecei a constituir um grupo de jovens, que ainda existe, grupo de jovens com várias modalidades, com as catequeses, ou seja, muito ligado à juventude, mas há aqui um momento que me mostrou a maior realidade, foi a Jornada Mundial da Juventude. Foi mesmo participar numa Jornada Mundial da Juventude mostrou-me que se calhar há muito mais do que está só na nossa janela. A nossa janela diz que muitas vezes nós olhamos muito pouco pela janela do outro, deixamos de estar no nosso cantinho, não gostamos muito de ser incomodados, e a Jornada Mundial da Juventude mostrou muito isso. E então aqui ainda me envolvi mais, depois da jornada envolvi-me a nível da Diocese, da pastoral juvenil na altura, e comecei a estar mais envolvido, e quando se envolve com esta presença, com esta mensagem também, a pessoa também quer cada vez mais. Quando aparece a Jornada Mundial da Juventude, fiquei muito contente aqui, e depois com um convite destes, não podia dizer que não. Mas é isso mesmo. A fé, eu tenho fé. Tenho as minhas dúvidas, sempre, as minhas questões. Eu às vezes brinco muito, Deus já nem me deve poder ouvir. Porque se eu não questiono a minha fé, então eu costumo perguntar muito, se eu não questiono é porque há aqui uma coisa que não está muito bem. Ou então não sei muito bem. Exato, então há uma coisa que isto depois não equilibra as coisas. E é essas questões que eu faço, que eu coloco na minha vida, que me levam sempre a querer um bocadinho mais e a não desistir. E eu muitas vezes digo ao outro, neste caso, por exemplo, aos jovens, aproveitem, saboreiem tudo o que é bom, tudo o que a fé vos pode dar de bom. Aventurem-se. Eu digo muito, por exemplo, na Jornada Mundial da Juventude, eu digo muito aos jovens,
Não venham no dia 7, que é quando termina tudo, dizer que gostavam de ir. Não. Arrisquem agora a dizer que foram. Porque depois no dia 7 dizerem que gostava de ter ido, já não vale nada. E envolverem-se desde o início. Exatamente, porque depois não vale nada. Depois é fazer o caminho. Nós estamos naquela, e isto é frase do Papa João Paulo II, agora Santo, João Paulo II, que é, as pessoas, e já na altura, então agora ainda é pior, querem chegar, mas não querem partir. Eu já quero lá chegar, mas não querem partir. Este caminho todo se tem que se fazer, não, eu quero lá chegar. E nós, aqui, tanto mais na nossa vida, não é só na fé também, mas nesta relação de fé, nesta relação com Deus, se nós não partirmos, não fizermos caminhos, podemos lá chegar, mas nunca da mesma forma, não é? Sim, sim. Meus pais diziam muito quando íamos dar uma volta, eu, por exemplo, fui com os meus pais à França, a primeira vez, e eles disseram, a viagem, vamos por ali, visitámos aquilo. Quando eu fui casado, fui de avião. Claro, eu só vi o aeroporto e quando cheguei lá. E não tem a mesma Não coisa. há a mesma coisa, não há o mesmo caminho. E aqui é a mesma coisa, fazer caminho. E os jovens da nossa diocese, porque estamos a falar de Coimbra, façam caminho e aventurem-se. Não fiquem à espera de chegar sem partir. Falas de uma forma com muita liberdade, eu diria que transpira assim muita liberdade, esta ideia do encontro, esta ideia até de uma multiculturalidade que se encontra, não é? De muita diversidade. Ao mesmo tempo, a Igreja também tem os seus parâmetros, não sei, às vezes até está relacionada a um certo conservadorismo. Isto rompe um pouco com essa ideia. Eu nesse aspecto rompo muito mesmo. E ainda bem, o Papa Francisco também concorda nesse aspecto com muito. Ainda agora, esta questão do sino dos bispos, este sino que foi, pronto, por palavras certas, um inquérito a toda a comunidade. Que está mal, precisamos melhorar. Isso é uma abertura total. Porque quem faz a Igreja são as comunidades, quem faz a Igreja são as pessoas. Para quem não saiba, portanto, foi feita esta espécie de inquérito global exatamente. Para saber o que é que está bem, o que é que está mal com a Igreja. Ou seja, para fazer vamos fazer práticos, uma avaliação. Faz um referendo. Exatamente, vamos ir por aí. Uma avaliação. Depois vai haver um sino dos bispos em Roma, em outubro, penso eu, próximo ano, onde vão avaliar, onde vai chegar às conclusões. Foi assim que também saiu o Concílio Vaticano II, essas questões todas. E só assim é que nós aprendemos para crescer algo. Claro, se calhar a opinião do outro não é a minha opinião, mas é aí que podemos crescer. E muitas vezes, e eu sou crítico nessa questão da Igreja, é fecharmos a opinião do outro. Isto já são problemas muito antigos, ainda nós não dávamos cá. Mas está na hora, porque a velocidade de hoje em dia não é a mesma velocidade de há 500 anos. Eu partilhava uma vez uma conversa, ele se calhar não vai ver isto, mas se ver, olha, paciência. Um padre, por causa do Facebook. Nós temos agora, na altura quando o Facebook começou a aparecer, temos que estar no Facebook. Isso não, Facebook, isso não é uma coisa bem vista. E eu dizia, então, desculpe, tem que se lá estar. Então se as pessoas estão lá todas, nós temos que ser os primeiros a lá estar. Quando caiu a pandemia, era verem a preciosidade que foi o Facebook, por exemplo, para a Igreja. Foi um instrumento valioso. Ou seja, a Igreja tem que estar onde as pessoas estão. Atualizada. E tem que lá estar. Não ficamos à espera sempre que as pessoas venham. Houve o tempo, e de lermos e percebermos que era ao contrário. As pessoas vinham. Nós só tínhamos que estar aqui. As pessoas vinham. Agora também temos que ir ao encontro. Esta questão de leigos, esta questão de vocações necessárias, é muito importante ir ao encontro. E penso que a Igreja neste momento está a fazer muito esse caminho. E eu fico feliz por isso. Fui, se calhar, muito obrigado a fazer esse caminho. Mas isso é o essencial para crescermos, para também sermos melhores comunidades, preocupadas com o outro, preocupado também em ser marca na sociedade, pessoas de esperança, sempre com problemas. Porque a Igreja é feita de homens e vai haver sempre problemas. E não vamos ter hipótese. Mas muito virada esta nova realidade, às novas pessoas e saber-se atualizar. Mas sempre com a centralidade que isso é Jesus Cristo. E se gostaram desta conversa, partilhem com a família, com os amigos. Estamos em coimbracoletivo.pt e até breve.